A entrevista ao vivo de hoje é sobre a sucessão testamentária e para falarmos sobre o tema, recebemos no estúdio Almir Garcia Fernandes, que é professor da Faculdade de Direito da UFO. Almir, seja muito bem-vindo aqui no Informativo. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos que estão nos assistindo agora. É uma grande alegria estar aqui com vocês para a gente comentar um pouquinho sobre a minha área de atuação. Com certeza. Uma ótima noite para todos nós. Para a gente iniciar nossa entrevista, o que é a sucessão testamentária? A sucessão é quando nós vamos transferir o patrimônio de uma pessoa que já faleceu, né? Então, a sucessão testamentária nada mais é do que o conjunto de regras de transferência desse patrimônio através da vontade da pessoa. A pessoa, enquanto está viva, ela elabora um documento chamado testamento, e a sucessão testamentária é a transferência dos bens que estão indicados nesse testamento. E como que funciona o testamento? Quais são os requisitos ali de preenchimento? Quando nós vamos fazer um testamento, nós temos algumas questões interessantes para pensarmos, né? A primeira coisa é se eu posso deixar todo o meu patrimônio no testamento ou não, né? A nossa liberdade de deixar os nossos bens em testamento, ela está limitada ao que nós chamamos de bens disponíveis ou bens que não incluem a legítima. Porque metade do nosso patrimônio, obrigatoriamente, tem que ficar para os nossos descendentes ou ascendentes ou cônjuge, ou companheira, né, se nós vivemos em união estável, por exemplo. Então, esses três conjuntos de herdeiros, digamos assim, essas três classes de herdeiros, eles obrigatoriamente ficam com a metade dos bens que nós viermos a deixar se nós falecermos. Tá? Então, a outra metade é disponível. Quem é que poderia testar todos os seus bens, todo o seu patrimônio? Quem não tem esses herdeiros. Então, é muito comum algumas pessoas que já estão mais idosas, que não se casaram, não tiveram filhos, os pais já faleceram, né? Aí essas pessoas têm a liberdade de deixar 100% do patrimônio, né? E como que se faz isso? Nós temos três formas de testar. Nós podemos fazer um testamento por instrumento público, que é um testamento que a gente faz no cartório, né, como se fosse uma escritura, bem semelhante a uma escritura. Nós temos um outro tipo de testamento chamado testamento cerrado, que nós também vamos ao cartório, ele fica lacrado, só que o cartório só registra a existência desse testamento, ele fica com o testador, só que ele fica todo lacrado. Aí ele tem que ser apresentado para o juiz depois, fechadinho. E nós temos um terceiro testamento que não faz em cartório, que nós podemos fazer com um advogado, que é um testamento particular, né? E aí nós vamos organizar esse testamento de acordo com o patrimônio que nós temos e como nós queremos que esse patrimônio seja dividido. Você explicou muito bem esses tipos, né, diferentes de testamento, e quando a gente fala de uma possível revogação, também pode acontecer, não é sim. mesmo? É muito comum as pessoas às vezes quererem modificar o testamento. E você já deve ter visto em filmes ou então em séries de TV, né, que as pessoas ficam brigando para alterar testamento. Como que funciona isso, né? Vamos ter uma ideia geral, né? Existem países como os Estados Unidos, como a Inglaterra, que são países onde as pessoas têm uma liberdade maior de testar, né? Elas podem testar todos os seus bens, em alguns casos, né? E aí você vê as pessoas brigando porque querem ser incluídas ou não no testamento, né? No nosso país nós temos essa questão da limitação, né? Essa limitação de alguns herdeiros, né, que têm preferência sobre o patrimônio do autor da herança, né? Mas é interessante que o autor da herança ele pode fazer um testamento de um jeito, por exemplo, testamento por instrumento público, e se ele quiser mudar o testamento, basta ele fazer um segundo testamento. Então a revogação do testamento é uma coisa muito simples. Tá? Basta eu elaborar um novo testamento, que o velho testamento perde a sua eficácia, a não ser que eles tenham cláusulas diferentes. Por exemplo, eu faço um testamento deixando um carro para um sobrinho meu e um segundo testamento deixando uma casa para a minha tia, por exemplo, né? Como são dois testamentos que tratam de coisas diferentes, eles não se revogam entre si, a não ser que o próprio testador tenha escrito, né, no testamento que ele quer que se revogue os testamentos antigos, né? Agora, uma questão interessante sobre testamentos diz respeito à partilha, né? Porque você já deve ter visto que quando trata-se de sucessão, quando trata-se de inventário, há uma briga muito grande, né, entre famílias, entre filhos, tudo. E uma aplicação legal que tem o testamento, que as pessoas desconhecem,
é que ele pode ser um instrumento de partilha. Então, eu tenho que deixar uma quantidade de bens para os meus herdeiros necessários, né? Mas eu posso dividir esses bens. Então, para evitar, né, vamos imaginar uma pessoa que tem uma fazenda muito grande. Aí ele deixou 3 filhos. Aí todos os 3 querem ficar com uma área específica da fazenda. Fala, eu quero ficar com a sede, eu quero ficar com a área de pastagens. E eles começam a se desentender sobre qual área seria melhor para cada um. O próprio autor da herança pode fazer isso. Ele pode elaborar um testamento em que ele define, fala, olha, essa parte dos bens vão ficar para o filho 1, essa outra parte para o filho 2 e essa terceira parte para o filho 3. Excelente, professor. E na ausência de testamento, o que acontece? Na ausência de testamento, os bens são divididos de acordo com o critério da lei, que é o que a gente chama de sucessão legítima, né? Então, acredito que isso é mais de 90% da população brasileira. Quando nós morremos, os bens são deixados para os nossos herdeiros legítimos. Quem são esses herdeiros? Então, primeiro são os nossos descendentes. Então, se eu morrer hoje, eu, Almir, por exemplo, todo o meu patrimônio vai ficar para o meu filho. E como eu sou casado em comunhão de bens, a minha esposa recebe a metade em comunhão. Isso é interessante. Comunhão não é herança. O direito que a minha esposa tem, por exemplo, a metade do meu patrimônio, não é a herança da minha esposa, é o direito de comunhão. Se eu fosse casado no regime de separação de bens, por exemplo, ela não herdaria, ela não ficaria com essa metade do patrimônio. Esse direito seria do meu filho. E nós temos alguns casos de concorrência, em que o cônjuge, junto com os descendentes, ele recebe uma parte da herança também. Então, primeiro os nossos descendentes, depois os nossos ascendentes, aí são os nossos pais, os nossos avós. Nesse caso, o cônjuge sempre vai receber uma parte da herança que fica com os pais. Até porque, muitas vezes, imaginemos um casal muito jovem, que não tem filhos ainda, ou o casal que não optou em ter filhos, de uma forma geral. Se um dos dois morre, o outro não fica com todos os bens. A metade do patrimônio fica com os ascendentes, com a sogra e com o sogro daquele que está sobrevivendo. Então, esse que sobreviveu vai ficar com a parte dele, da meação, e um pedaço também da parte que seria dos ascendentes. Aí depois nós temos o próprio cônjuge ou companheiro e, por fim, os parentes colaterais. O Brasil restringe colaterais até o 4º grau. Mas quem é parente de 4º grau? É interessante, né? Os nossos pais e os nossos filhos são nossos parentes de 1º grau. Os nossos irmãos são nossos parentes de 2º grau. Os nossos tios e os nossos sobrinhos são nossos parentes de 3º grau. E os nossos tios-avós, os nossos sobrinhos netos e os nossos primos são nossos parentes de 4º grau. Então, até os nossos primos, tios-avós, tios-avós são os irmãos dos nossos avós, e os nossos sobrinhos netos, que são os filhos dos nossos sobrinhos, essas pessoas ainda têm direito à herança. Além dessa vinculação, uma pessoa só pode receber herança em testamento. Perfeito, professor, muito interessante. Eu sei que esse tema gera muitas dúvidas, por isso nossa equipe foi às ruas ver as dúvidas da população. Vamos então conferir uma primeira dúvida. Qual que é a diferença entre sucessão legítima e testamentária? Bom, como nós já tínhamos comentado, a sucessão legítima é aquela sucessão que está definida pela lei, em que uma pessoa morreu e não deixou bens, aí a divisão dos bens dela segue essa ordem que eu falei da legislação, e a testamentária é por testamento. Uma coisa que eu esqueci de comentar é que é possível, inclusive, deserdação do testamento. Um filho que eventualmente tenha tentado contra a vida do pai, se o pai sobreviver, ele pode deserdar esse filho através de testamento. Isso só pode ser feito em testamento. Perfeito, professor. Vamos então conferir uma segunda dúvida da população. Eu gostaria de saber quem não pode fazer um testamento e por quê. Todas aquelas pessoas que têm capacidade para administrar o seu próprio patrimônio podem testar. Então, só não pode testar os incapazes, são os menores de idade. E uma questão interessante é que, mesmo que uma pessoa tenha entre 16 e 18 anos, mesmo que ela não tenha capacidade plena ainda, ela também pode testar.
Excelente. São essas pessoas. Só quem não é capaz, né, para administrar o seu próprio patrimônio não tem a possibilidade de fazer testamentos. Perfeito. Vamos então conferir uma terceira dúvida da população. No caso da sucessão testamentária, quem são os herdeiros? Os herdeiros são aquelas pessoas indicadas no testamento. Uma questão interessante, que as pessoas têm dúvida sempre, será que eu posso deixar os bens para minha igreja? Muitas pessoas são muito religiosas e gostariam de deixar o patrimônio para a igreja. Pode? Pode. Tá? O testamento ele permite que pessoas que não são parentes recebam herança, permite que pessoas jurídicas recebam herança, como associações religiosas, associações atléticas, esportivas, né? E até pessoas que não nasceram podem receber herança em testamento. Excelente, É uma curiosidade professor. interessante isso. Com certeza. Vamos então conferir uma última dúvida da população. Eu gostaria de saber quais são as restrições para a sucessão testamentária. Esse é um assunto polêmico, né? Porque o nosso legislador ele proíbe que recebam bens em testamento. Pessoa que é testemunha do testamento. Todos os testamentos exigem testemunhas. Tá? O testamento público, o testamento cerrado exige 2 testemunhas e o testamento particular 3 testemunhas. Essas testemunhas não podem se beneficiar. Né? O escrivão, a pessoa que fez o testamento, a pessoa que redigiu o testamento não pode se beneficiar desse testamento. E uma questão polêmica é que concubinos, né, e pessoas interpostas a essas pessoas que vivem em concubinato também não podem receber em testamento. Quem é concubino? Concubino é o termo vulgar, é o termo jurídico, desculpa, que nós usamos para falar de amantes. Né? Então são aqueles relacionamentos amorosos escondidos, né, que violam os deveres do casamento. Né? Essas pessoas o nosso legislador exclui na condição de herdeiros. Professor, e quando a gente fala das pessoas ali beneficiadas, quais são os direitos e obrigações delas? Essas pessoas que estão beneficiadas do testamento, elas têm os mesmos direitos de um herdeiro legítimo. Né? A diferença é que o testamento ele tem 2 formas de beneficiar pessoas. Ele pode beneficiar as pessoas com uma fração ou um percentual da herança. Então, por exemplo, deixo 1/3 dos meus bens para alguém, deixo 20% do meu patrimônio. Essa pessoa vai ser chamada de herdeiro testamentário. Ou então, quando eu falo assim, deixo um carro, uma casa, um terreno, essa pessoa é chamada de legatário. Tá? E essas pessoas todas terão direitos tal como herdeiros. Elas podem dar início ao processo de inventário, elas têm que pagar ITCD sobre esse bem que elas estão recebendo. Então, tal como os herdeiros legítimos, elas têm as mesmas obrigações, né, de cuidar do bem, de receber esse bem e dar a destinação que o testamento indicou. Porque às vezes o testamento ele impõe algumas restrições, ele impõe algumas obrigações. Então eu posso, por exemplo, deixar um imóvel para uma associação e falar assim, olha, esse imóvel só pode ser utilizado com essa finalidade. Né? Eu tenho um exemplo aqui em Uberaba muito bacana, em que um imóvel foi deixado para montar uma escola. E está na matrícula do imóvel. Se esse imóvel tiver uma utilização diferente, o beneficiário perde aquele imóvel. Pois é. Professor, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Antes da gente encerrar, a gente sabe que esse tema, querendo ou não, gera muitos conflitos ali nas famílias, né? Pensando nisso, em evitar esses possíveis conflitos, quais dicas o senhor deixa, né, para toda a população? Uma dúvida, que é muito comum é animais domésticos. Né? As pessoas estão muito preocupadas com seus animais, principalmente hoje, né? O testamento pode garantir isso. O animal não é beneficiado no testamento, mas ele pode ser um encargo, ou seja, eu posso indicar pessoas para cuidar daquele animalzinho. Então isso às vezes é uma preocupação que a pessoa tem, né, de cuidar direito dos seus animaizinhos domésticos, né? Então ela pode resolver isso essa preocupação através do testamento, né? E de uma forma geral, o testamento quando a pessoa tem um patrimônio maior, ele pode ser usado para evitar as brigas entre os herdeiros sobre a divisão desses bens no testamento. Então essa é uma forma adequada para poder o próprio autor da herança fazer a partilha como ele quer entre os seus herdeiros. E até o limite de 50% ele pode ter até diferença
de frações na parte disponível nos seus próprios herdeiros. Pode deixar um pouquinho a mais para algum herdeiro do que para outros. Professor, a gente pode dizer que o ideal é fazer o quanto antes, um testamento ou não? O testamento ele pode ser feito a qualquer momento, né? Inclusive para coisas não patrimoniais. E o que é interessante é olhar para suas preocupações, né? Se eu estou preocupado em cuidar bem de algum animal, em cuidar bem de algum patrimônio que eu tenho, que eu não quero que ele venha a se perder, né? Aí seria interessante a pessoa fazer um testamento, né? Essa é a orientação que nós damos. Excelente, professor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Informativo. Seja sempre muito bem-vindo.